Salve, salve, nação aeroporquense! Após um longo e tenebroso inverno, eu estou de volta ao Caçadante e para mais um Aeroporcos, o número 3. Né? Então chegamos hoje ao terceiro episódio com o Lucas Carvalho. Opa! Diego Barreto. Opa, boa noite. E estamos aqui para conversar sobre a semana que foi, sobre a semana que vai vir e para tudo mais o que envolver aí o Palmeiras e o futebol, nesse intervalo de terça a terça. Lembrando então que a partir de hoje a data do podcast fica definida como as terças-feiras ele é gravado e entre terça às 10 da noite e quarta-feira de manhã ele está disponível, ok? Então, como a gente é piloto, a gente colocou alguns quadros aqui dentro do podcast, todos têm a ver com aviação. Então, vamos para o nosso primeiro quadro, que são os NOTAMs. Se você não é piloto e não sabe o que é NOTAM, Google, tá? NOTAMs, vamos lá. Primeiro NOTAM. O podcast já está disponível em praticamente todos os agregadores, tá? Todos os agregadores. Se você usa Google Podcast, se você usa o Anchor, você usa o Spotify, tá? Então você pode procurar lá Aeroporcos e seguir o podcast. E aí, sempre que acontecer de aparecer um episódio novo, seja do podcast, seja do pós-jogo, vai pipocar lá uma notificação para você. E você vai pegar fresquinho, né? Com aquele cheirinho de pão, né? Aquele negócio quentinho, né? E escutar o podcast aí sempre na pouco tempo depois que a gente liberar ele. Outra coisa, também estamos em todas as redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso você procura Aeroporcos e a gente tá lá, ok? Por que você tem que seguir a gente? Bom, primeiro para você curtir, né, para mostrar que você gosta do nosso trabalho, né? Segundo, né, porque também lá nas redes sociais a gente avisa vocês quando tiver episódio novo, tá? Então sempre que tiver episódio novo vai ter lá, assista o episódio tal que acabou de sair. Então, você tá lá, de repente, fazendo nada, né? Tá no banheiro, lá na sua hora de rede social, lá no celular, de repente você passa pelo perfil nosso do Twitter e sai um episódio. Puxa vida, aproveitar mais os 15 minutos que eu vou ficar aqui trabalhando no banheiro e vou escutar um pós-jogo, né? Então, siga a gente lá nas redes sociais. E o YouTube também, né? Se você está escutando isso no seu rádio, no seu dial, né? Você pode escutar e ver, né? E ver no YouTube agora. Os episódios estão sendo upados lá no YouTube. E aí você pode, além de escutar as nossas maravilhosas vozes, vocês podem observar essas esculturas, né, de deuses gregos, que são as faces, os torsos de Diego Barreto e Lucas Carvalho. Né? E para decepção dos nossos ouvintes hoje, não temos o Will, né? Então entraram no YouTube, não ver a cabeça do Will, não foi hoje, não foi dessa vez. O mistério fica para o próximo programa. Ainda bem que o Will não tem um torso no Palestra Itália, senão ia ter que comprar o Shopping Bourbon para caber a cabeça dele. Mas então, esses foram os NOTAMs de hoje. Alguém tem mais algum NOTAM para passar aí para o pessoal? Não, nenhum. Não se esqueçam de seguir a gente, importante. E tomem água. E tomem água, hidratado. Se hidratem. Pausa pro gole de cerveja. Bom, não é cerveja não, cara. Isso daqui é outra coisa. Bom, então, primeiro assunto que eu gostaria de puxar com vocês era uma coisa que pegou bastante essa semana aí, que a gente vem desde o primeiro Aeroporcos tal, e eventualmente a gente vem falando de como o nosso futebol é maltratado, né? Como a CBF e todas as federações, né? Tanto a federação, tanto a Comebol, quanto a CBF, quanto a FPF, como ela maltrata o produto, o futebol, e como isso é ruim para os times e no final das contas é ruim para todo mundo, né? Mas essa semana aconteceu uma coisa interessante, né? A gente teve aí a revelação, ou caiu a máscara, né, de um grande nome do futebol, que é o Rogério Caboclo, que há algum tempo atrás, em uma reunião
para decidir no meio da pandemia, que já matou 450, sei lá quantas mil pessoas, para decidir se o futebol ia voltar ou não, né? E o nosso presidente, o Gagliotti, quis se manifestar, ele não deu a palavra, mal deixou o Gagliotti falar, né? Uma clara coação ali, uma diferença de poder, né? Tipo assim, eu mando essa porra aqui, você não vai querer arrumar confusão. E esse mesmo cidadão, então, ele foi, depois de todo esse rolo de Copa América e Bolsonaro e Tite e tal, no domingo, se eu não me engano, uma reportagem do Globo, obtém um áudio dele assediando, tanto moralmente quanto sexualmente, uma funcionária. E aí as coisas não são por acaso, né? Nosso futebol é maltratado por causa do nível das pessoas que tomam conta do nosso futebol. Olha o nível das pessoas que tomam conta do nosso futebol. Eu ia falar isso, né? É um retrato do que a gente tem. Não vou nem chamar de estopim, essa denúncia, assédio moral, sexual do Caboclo, na verdade, é bem um retrato. Nosso futebol, como você falou, é muito maltratado, e isso se expressa, claro, dentro de campo. A gente vê o nível que tem o nosso produto, o Hexa cada vez mais longe para falar um pouco de seleção, mas na parte administrativa, não vou falar que me surpreende. O Caboclo foi o 5º presidente da CBF em 4 anos. Só para a gente repassar aqui rapidinho, Ricardo Teixeira, até 2012, com escândalo de venda de voto lá para o Catar ser sede da Copa do Mundo, foi banido do futebol em 2019. Sai o Ricardo Teixeira, entra José Maria Marim, que roubou a medalha da Copa São Paulo. Não sei se vocês lembram, aquele episódio terrível. Pois é. José Maria Marim, preso na Suíça, fraude financeira, lavagem de dinheiro e conspiração. Junto com o Marim, na Suíça, estava Marco Polo Del Nero, picou a mula rapidinho para o Brasil depois que o Marim foi preso, assume a CBF e foi o presidente da CBF que não saía do país, com medo de ser preso pela Interpol. Era o cara que representava o nosso futebol, as mesmas denúncias do Marim. Enfim, também Marco Polo Del Nero banido em 2018 do futebol. Aí entra ali os vices, né? Marcos Vicente, Coronel Nunes, e agora o Rogério Caboclo, que estava na presidência da CBF, afastado pelo Conselho de Ética, muito bem afastado, vamos combinar aqui. Não, sem condição nenhuma de voltar, né? O áudio, a gravação que a funcionária fez me dá nojo. Então, devidamente afastado pelo Conselho de Ética, também fora, e agora só estou na expectativa de quem vai ser o próximo, que eu tenho certeza que também não vai ser flor que se cheire. Posso completar? O Diego já falou já de próximo. Hoje eu estava escutando a Jovem Pan e o Flávio Prado, jornalista, ele alega que o próximo vai ser o presidente da Federação Mineira, que é o Castelar Modesto Guimarães Neto. Segundo ele, é da turma do Marco Polo Del Nero. Então não muda. O pessoal vai preso, fica travado aqui no Brasil. Não muda. E eu já abordei no último podcast, teve até um pouco de discordância, mas eu ainda bato na tecla. A maior culpa são dos clubes. A CBF, ela só manda porque os clubes deixam, os clubes são cordeiros. A partir do momento que os clubes se juntarem, quiserem formar uma liga, formar uma coisa independente, a CBF não tem nada o que apitar entre eles. Esse que é o problema. Não, eu não discordo disso. Eu concordo plenamente. Eu concordo que o problema é que a CBF ela detém a liga e ela trabalha com isso na mão. A liga é minha, né? Então eu faço o que eu quiser. A partir do momento que a liga for dos clubes, você limpa isso tudo. Você muda, não sei se limpa, né? Mas você muda. Né? Sim. Concordo plenamente. Mas aí a pergunta que eu faço para você: a gente faz um futebol brasileiro sem a CBF? Eu acho que a gente faz. Agora a gente faz um campeonato brasileiro sem os clubes? Não. Mas aí tem muita coisa por trás disso daí, né? Então, mas esse que é o problema. A gente coloca a culpa, a gente fala muito da CBF, dos presidentes. Eu não tiro e não coloco nem nada o que vocês colocaram. É abominável.
Só que a gente também tem que culpar os clubes, porque a partir do momento, que nem você falou do Gagliotti, quando ele fala o que ele fala e ele é repreendido de uma forma extremamente autoritária daquele jeito, e todo mundo fica quieto, todo mundo consente, você concorda que o erro também está nos clubes? Sim, também tá. Concordo. O que eu acho que a gente discordou naquele dia, que eu me lembro da conversa, foi o seguinte: a forma com que o clube tem que lidar com isso. Bater de frente com a CBF não resolve nada. Meu ponto é esse. Meu ponto é que os clubes deveriam se juntar e tentar resolver isso em conjunto. Mas eu não vejo isso acontecer. Alguém vê isso acontecendo? Não. Alguém vê isso acontecendo? Porque os clubes, eles têm interesses políticos também. E difusos. Olha, além do o Palmeiras e o Flamengo, eles são dois times que têm uma rivalidade no futebol ultimamente, certo? Só que eles politicamente também são bem diferentes. Assim como eles são politicamente diferentes do Corinthians. Não estou falando de política partidária, de política interna, política dentro do futebol. Eu não vejo esses interesses se alinhando. E é um clube querendo ficar melhor que o outro, entendeu? É um querendo passar outro para trás. Nenhum clube tem espírito esportivo de sentar e falar assim: se eu não proteger o grande, o médio, o pequeno, a gente vai destruir o futebol. Não. Eu quero tudo para mim. Eu quero todo o dinheiro para mim, eu quero todos os jogadores para mim. E se eu puder destruir o meu adversário e acabar com ele, eliminar da história, eu faço. Então, mas aí é que é a diferença da liga. Aí que é o problema. Quando você tem a CBF cabeça de tudo, é uma coisa muito... Qualquer clube, quando a CBF é cabeça de tudo, pode tomar a frente e pode romper alguma coisa, que nem como foi o Clube dos 13. Quando o André Sanches rompeu o Clube dos 13, ele foi sozinho ali, ele rompeu e acabou. Quando você tem uma liga, é igual na Premier League. Que nem a Premier League, por exemplo, não é simplesmente, vamos supor que o Barreto fosse milionário e ele fosse comprar o Leicester, por exemplo. A liga primeiro tem que aprovar a compra do clube, para depois ele poder fazer as coisas que ele tem que fazer ali dentro, entendeu? Sim. Por isso que eu falo, agora, você tem que desassociar primeiro a CBF, para depois você criar uma liga que seja autossustentável, para você poder fazer, não é, por exemplo, se você tivesse uma liga naquele momento do Clube dos 13, ou seria o Clube dos 20, na verdade, né, porque seria 20 clubes da Série A, você não consegue, ele falaria, eu vou romper com o Clube dos 13, então tá bom, então você não participa do nosso campeonato. Mas então, eu acho que antes de você romper com a CBF, você precisa dessa união dos clubes. Sim. E essa união é o que não existe hoje. Os clubes não conseguem se unir nem frente à CBF, nem frente à Conmebol. Os times vão jogar na Libertadores e o discurso é sempre o mesmo. Nem frente a ninguém. O discurso é sempre o mesmo. Como disse o Caçadante, sempre querendo tudo para você. Os clubes só lembram de união quando vão jogar lá fora na Libertadores e são prejudicados, e aí voltam para cá, tipo, precisamos de união, mas no dia seguinte o rival que é o prejudicado, e aí já a união foi pro saco. Então, não vai acontecer, não vai romper com a CBF, tem interesse político, tem interesse financeiro por trás, tem toda uma estrutura. Sim, assim, existe um medo também. Os clubes estão todos não, né? Mas muitos deles estão afundados em dívida. Como que você troca um negócio que é certo por uma coisa que é duvidosa? Pensa num clube igual o Corinthians, que tem muita dívida para pagar e tem que contar com o preto no branco ali, com o direito de transmissão, tem que contar com tudo certinho, senão corre risco da solvência do clube, né? Terminei. Não, é isso que eu tô falando. Tem toda a questão política e tem toda a questão financeira. E financeiramente os clubes não estão bem. Já faz tempo, né? Já faz tempo. Então, eu não vejo uma liga que sente Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Fluminense, que todos concordem em termos que sejam bons para todo mundo e que ninguém queira jogar na mesa assim, eu tenho maior torcida, eu tenho X título, eu sou mais fodão, então eu preciso de mais. Eu não vejo isso acontecer. Antes que o Diego falar, aí ele vai falar e eu só vou fazer uma pergunta para ver se ele responde, e depois o Caça.
Eu concordo com vocês que tem muito desse interesse, mas tentando ser otimista, eu acho que é bem complicado. Hoje a gente vive a maior transição de clube médio e time pequeno e clube grande. Dá um exemplo: o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco são clubes que eram grandes e que hoje já não são. Com essa vinda de novos clubes, com clubes empresas, você acha que por ser uma administração mais profissional e menos de interesse, um negócio menos amador, você não tem uma chance maior de chegar num meio termo muito melhor do que é hoje? Sim, tem sim. Só que eu acho que falta o primeiro passo. Na verdade, é isso. Como eu falei, cada um olhando o próprio interesse. Eu acho que quando você tem uma gestão profissional, você tende a esse caminho, porque o que os clubes fazem hoje, eles jogam contra si, né? Mas o que eu ia falar aqui, que o Caçadante bem citou, das cotas de televisão, é que a maioria dos clubes trabalham com cota de televisão adiantada. Então você vai fazer uma mesinha para sentar lá os 20 clubes, a Globo vai puxar a 21ª mesa e vai falar, não, peraí, eu já te paguei, então deixa eu ajudar aqui a decidir qual vai ser o campeonato que você vai jogar, senão você aproveita e me devolve esse dinheiro que você adiantou. E os clubes não têm a menor condição de fazer isso. Então tem todo um interesse da CBF e da Globo pela manutenção do status quo. Cara, eu acho que sobre clube empresa, também vale um podcast só disso, né? Mas é positivo, mas a gente não tem que enxergar isso como a solução divina que vai cair do céu e vai resolver os problemas do futebol. Por vários motivos. Primeiro, porque você pode ter um clube empresa com uma gestão ruim, não profissional. Como aconteceu? Assim como você pode ter uma sociedade esportiva com uma gestão profissional. O Palmeiras. Qual que foi a mudança do Palmeiras de 10 anos para cá? Foi a gestão. Concorda? Sim. O que transformou o Palmeiras. Tá... Acho que tá mutado esse áudio. O áudio do Lucas tá mutado. Então, eu queria falar que, na verdade, todos os clubes são... O clube, ele sempre foi uma empresa, que tinha esse mito que não era. O Palmeiras, ele começou a ser tratado, do Paulo Nobre, como uma empresa. Ah, sim, mas existe toda uma parte legal, tributária, que é importante. Não é empresa, né? Porque, por exemplo, quantas vezes a gente não teve perdão tributário, né? Uma empresa não poderia ter sido feito. E a gente tem um segundo problema ainda, clube empresa. Legal, clube empresa. E o que tá lá? E os 1 bilhão de dívida? Eu vou fazer o quê? Os clubes podem se tornar... Então, não é quem assume. A maioria não vai assumir, não. Vai declarar falência, dar o calote e recomeçar. Cara, então, aí começam os problemas. Como que a gente consegue? Então vai virar clube empresa? E aí a dívida vai sumir? Mas o calote já não tá dado? Não, mais ou menos, né? Acho que depende de qual tipo de dívida a gente está falando. Eu acho que, como governo, calote é estabelecido. Mas, por exemplo, com patrocinador, tem estádio, no caso do Corinthians, jogador, esse calote não está estabelecido. Inclusive, o clube pode sofrer sanções. Mas, assim, eu acho que tende a melhorar, sim, mas a gente também não pode enxergar como vai chegar, vai resolver, né? E sobre a CBF, eu lamento informar, mas eu acho que nada vai mudar, assim, a não ser que aconteça uma coisa muito imprevisível dentro do futebol. Eu acho que a gente vai... E não adianta cortar a cabeça do Rogério Caboclo, porque o próximo vai ser... O próximo, tal do Coronel... Como chama o Coronel? Coronel Nunes. Coronel Nunes é o suplente, né? Que assumiu, foi o que votou errado na Copa do Mundo e não sabia que o voto errado. Que votou... Que votou de propósito, né? Fora do acordo que eles tinham feito, e não sabia que era secreto, depois falou que não votou. É o tipo de gente que tá... Meu Deus do céu. Ele não sabia que era que o voto seria aberto, achou que seria secreto, então tudo bem votar. Depois ele disse que se confundiu. Trair os outros, né? Pelas costas não tem problema. Só que não foi de graça essa traição, né? Vocês falaram de direito de transmissão. Ontem ou anteontem saiu uma notícia que o YouTube ia transmitir um jogo por rodada do Campeonato Paulista. Eu vi. Qual a importância para vocês aí de
disso acontecer, porque hoje a gente vê muito pay-per-view, né? O pessoal acha que a população brasileira é milionária e a gente pode pagar R$ 50 aqui, 60 ali, para ver pay-per-view de todos os campeonatos. E não funciona bem assim. Qual a importância de uma plataforma como o YouTube, o Instagram, ou qualquer uma, que venha o Facebook, que acontece na Champions League já, né, na verdade, com o esporte interativo, de transmitir um campeonato de graça, pelo menos uma rodada por semana, e o futuro? É uma esperança para vocês? Cara, vai mudar tudo. Nesse aspecto aí, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Inclusive, como a gente vai ter que... Como a receita do clube vai acontecer. Porque uma coisa é você colocar na TV, né? Outra coisa é você colocar na internet. A exposição é diferente, os tempos de exposição são diferentes, o público é diferente. Então, a gente está prestes a ver uma mudança de remuneração por parte de direito de imagem, que é... Acho que ninguém consegue equacionar ainda o que vai acontecer, mas vai mudar muito para o clube. E para o torcedor, cara, também, eu acho que a gente nunca vai deixar de pagar, tá? A gente nunca vai deixar de pagar, mas vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante ver plataformas brigando por jogos e tal, vai ser bem legal. Eu ia falar justamente da Champions League, que a transmissão do YouTube no Facebook foi uma solução para milhares de pessoas que não conseguiam, milhões inclusive, que não conseguiam acompanhar na TV fechada. Agora, o meu medo que eu tenho disso é disso no futuro evoluir para cada clube transmitindo o seu jogo de uma forma... TV Palmeiras transmitir jogos do Palmeiras, TV Flamengo transmitir jogos do Flamengo. Só que isso o mandante transmite, por exemplo. E aí o Flamengo querendo cobrar torcedor palmeirense para ver um jogo, essa descentralização é alguma coisa que precisa ser vista como problema. Agora, transmitir jogo em TV aberta ou internet aberta, por assim dizer, eu acho perfeito. Mas aí é mais um problema da liga. Se fosse uma liga fechada, você poderia ter, olha, gente, eu entendo, cada clube vai transmitir o seu e tem a lei do mandante. Só que assim, vamos colocar, o cara que é sócio torcedor de algum clube, ele vai ter direito de acessar o jogo fora de casa. Entendeu? Alguma coisa que dê um alento pro torcedor que ele não precise ficar pagando. Não, mas cara, assim, esquece, assim, alguém vai pagar. E de algum jeito. Assim, nunca vai ser de graça. Alguém vai pagar e de algum jeito. A questão é equacionar como vai ser e quem vai ser. A gente tá vendo o problema isso. não é pagar. Eu acho que o meu problema não é eu pagar. O problema é eu pagar TV a cabo, aí pagar pay-per-view, aí pagar Comebol TV, entendeu? Então, mas assim, você vê que isso aos pouquinhos tá mudando. Hoje você consegue comprar Premiere sem ter TV por assinatura já, pela internet. O que é uma coisa que mudou muito, acessibilizou muito o futebol. Isso acho que acontece uns 4 anos pra cá, mais ou menos 5, não sei. Eu vou dar um exemplo de como no Brasil o cara é lesado e ele não entende. Qual que é o valor do pay-per-view aí pra vocês? Eu pago, acho que é 99 por mês, uma coisa assim. Vocês pagam 99 pra assistir o Campeonato Brasileiro, certo? Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil, mais estaduais. Tudo bem. Eu pago $5 por mês pra assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro numa transmissão oficial da CBF. Mas isso sem dúvida. Você olha, tem muito do interesse do produto, né? Você aí no Canadá, uma transmissão internacional, claro, você tem a conversão da moeda, a desvalorização do real frente ao seu dólar canadense, mas você tem também o interesse que tem um brasileiro de pagar para assistir um futebol brasileiro e um estrangeiro para fazer esse pagamento. Você tem a conversão da moeda, só que assim, eu ganho em dólar, então para mim $5 vão ser R$20, entendeu? Não, eu concordo. Para você não, mas a conversão do produto você precisa fazer quando você coloca no mercado aqui, senão você cria desvalorização cambial entre mercados. É tipo não, você falar que o Big Mac deveria ser 7 dinheiros em cada país, e não é isso que acontece. Não, eu sei, mas você entende que a diferença do cara que mora fora paga é enorme. Entendo. O meu problema, na verdade, com o pay-per-view e com a criação da Comebol TV é que eu vejo acontecer o que está acontecendo hoje com as plataformas de streaming.
Então você tinha, quando surgiu o Netflix, tava tudo lá. Depois de um tempo, Netflix com as programações dela, a Amazon com a dela, aí daqui a pouco vai lançar uma outra com serviço Você exclusivo e vai assim gastando vai. mais. E você Vai vai gastando gastando mais. mais. Então já deixou de ser uma solução que você fala assim, nossa, eu vou assinar um streaming aqui por R$19,90 por mês e tá tudo certo. Já não é assim. E a tendência, agora com a Comebol TV, isso acontecer a mesma coisa no futebol. Sim. O Premier fazendo o serviço dele, a Comebol fazendo dela, daqui a pouco a Federação Paulista vai querer lançar o dela para o estadual, e cada um vai fazendo o seu para juntar o próprio dinheiro, e no final a gente tem um serviço caro com jogos horrorosos. A Comebol TV é R$40 por mês, já não sei nem quanto que é, para você assistir 2 jogos que não são televisionados no mês, e o resto você consegue assistir lá Deportivo Tátira contra Laguaira. Quero muito assistir. Então, e sabe qual que é o próximo passo? É o conteúdo ser gratuito, mas com publicidade. Se você quiser tirar a publicidade, você paga. Então alguém sempre vai pagar. Mas agora, pro lado do clube, de como isso vai impactar a receita, vai ser interessante ver o que vai acontecer nos próximos anos aí. Vai ser bem legal. Inclusive, a gente precisa ver o que vai acontecer na Europa. Provavelmente o que acontecer lá vai ser replicado aqui. Vai ser interessante. Um bom delay, mas sim. Bom, abrimos então com a parte da CBF, só lembrando que hoje tem jogo, né? Hoje é terça-feira, dia 8. 9h30, Brasil e Paraguai. Jogo em Assunção, Defensores del Chaco. E nosso goleiro tá lá, né? Nosso goleiro duelo, Everton contra Gustavo Gomes do outro lado. Ah, é verdade. Caramba, hein? Olha só. Coisas que só. Lembrando que o Brasil não ganha do Paraguai desde 80 e alguma coisa, não é lá no Paraguai? Meu senhor, nem sabia dessa. É bastante que o Brasil não ganha lá do Paraguai. Achei 88, se eu não me engano. Bom, agora a gente tem uma seleção, né? Melhor seleção de todos os tempos, com certeza. Então vai ganhar 6-0. Bom, então o próximo tópico aqui é o debriefing da rodada, tá? Então, se você não sabe o que é debriefing também, Google. O que aconteceu de terça-feira passada para cá? Tivemos os 2 pós-jogos, né? Os 2 análises de jogo que a gente soltou depois dos jogos, mas para resumir, foi um 1-0 magro lá em Maceió, né? Exato. E um 3-1 interessante no domingo agora, né? Barreto, o que teve de diferente aí nesses 2 jogos que dá pra gente observar? A escalação do time foi bem diferente, né? Nos 2 jogos. O Palmeiras jogou com um time misto contra o CRB na semana passada. Que dia que foi? Quarta, quinta? Já não lembro. Foi quinta. Quinta-feira passada, ganhou de 1-0, um jogo bem fraco, bem ruim. E, por outro lado, no domingo pegou a Chapecoense, ganhou de 3-1, o time veio escalado do 4-3-3, com bastante velocidade. Foi uma diferença, o Wesley participando muito bem do jogo, e o Palmeiras com velocidade com Wesley. Eu ia falar do Rony também, mas o Rony jogou muito mal no domingo, hein? Mas o Palmeiras fez um 4-3-3 bem solto, viu? Eu confesso que me agradou bastante. A gente até falou no pós-jogo, eu e o Lucas, no pós-jogo do jogo contra a Chapecoense, que era um time que não marcava no meio campo, né? Mas aí a gente também tem que analisar a fragilidade da Chapecoense quanto a isso. Não que o CRB seja alguma coisa. Então, isso que eu ia perguntar, quem que é pior? Chape ou CRB, né? Porque uma tá na Série A, pelo menos, o outro tá na CRB. Olha, eu acho difícil falar. É difícil comparar, hein? Eu juro que eu penso em responder CRB pra você. Não é por nada não, mas a Chapecoense, pra mim, é virtual rebaixada e a gente tá na segunda rodada. Eu tenho a impressão que o CRB é aquele time mais cascudo, sabe? De jogador que briga mais, que tem mais vontade e tal. E também porque tá num jogo, assim, de uma competição que elimina, que é mata-mata, né? Isso também faz diferença. Mas eu tava viajando, né? Fui para Marte, cheguei ontem. E na minha viagem de volta eu consegui assistir uns pedaços, assim, onde tinha 3G na galáxia. Eu consegui assistir uns pedaços do jogo. E eu achei a Chape um time muito fraco, assim, mas principalmente fraco de vontade de jogar, assim. Parece que falta
Parece que o cara não recebe salário faz um ano, tá ligado? Sim, se tivesse sintonizado no Starlink do Elon Musk, você talvez tivesse visto o jogo inteiro, mas o jogo foi bom. O jogo contra o Não, não Chapecoense pode porque foi bom. a Anatel não quer regular, né? Porque não tem uma velocidade certa de internet. A pergunta é, que operadora que dá uma velocidade certa de internet no mundo? Não, Verdade, a Anatel não quer regular verdade. porque ela quer colocar aquele adesivinho dela no satélite. Aí o É, satélite já tá lá, não colocou o adesivinho dela, então não dá pra usar. exato, tem que pagar o ISE, né? Alguma coisa assim, sei lá, imposto sobre internet espacial, uma coisa. Ai, ai. Mas, assim, fala aí, Lucas, o que você... Então, não, só para falar, voltando um pouquinho, só para não ficar a informação errada, a última vitória foi dia 16 de junho de 85, gol do Casagrande e do Zico. Nossa! Meu Deus. Depois Meu teve mais Deus. 4 partidas, foi 2 vitórias do Paraguai e 2 empates. Gol do Dunga era Casagrande. seleção, Tite, essas coisas, né? 85. Enfim, do jogo do. Eu acho o CRB é pior, tá? Do que a Chapecoense. Na coletiva do Abel, depois do jogo, ele falou que a relva, né? Tava alta. A CRB tem relva algum. tava Claro, alta. Elvis estava alta. A relva estava alta. Ó, como Então temos pesa um relvas pouquinho altas, né, no também, Brasil? né? Eu acho que o jogo da volta, o Palmeiras vai enfiar uma goleada, porque ajuda. O gramado do Allianz Parque é outro nível. Tapete. E eu vi muita gente. Hoje saiu uma notícia falando que o Palmeiras só tinha 2 zagueiros disponíveis para o jogo. E eu vi muito torcedor. Eu ia falar idiota, né? Mas enfim. Eu vi muito torcedor falando. Não Então, xinga, não xinga. não xinga os torcedores do Palmeiras, dá vontade, enfim. Falando que isso finalmente o Abel não ia ter a desculpa de colocar 3 zagueiros. Gente, o 3 zagueiros, para determinados momentos, ele é bom. O jogo da Recopa, a gente jogou com 3 zagueiros e foi bom. O jogo foi bom. O Palmeiras fez muitos jogos com 3 zagueiros. O jogo contra o Independente Del Valle no Allianz Parque foi muito bom e foi com 3 zagueiros. Depende muito do jogo. Contra um time fraco como é Chapecoense, como é CRB, você armar o meio-campo com 2 de criação e um meio-campo que não é nem volante mesmo de ofício, de cabeça de área, não tem necessidade, realmente não tem necessidade de você ter um time mais defensivo. E mesmo assim, a Chapecoense teve muita chance para fazer gol. Não fez porque eles são fracos. Então tem uma diferença bem grande aí. Inclusive fez, né? Fez de falta, mas. Inclusive fez num erro, numa falta que eu não sei se eu achei bem que foi falta, mas. No pós-jogo eu falei que não foi. E uma falha do pai de família lá que, meu Deus do céu. Toma gol no próprio canto, não pode acontecer. Né? Agora, lembrando que o CRB tem o Gum, né? O Gum, rapaz. É o Gum, então um destaque positivo aí pro CRB é o grande Gum. O Gum, quando não joga, é reforço pro próprio time, né, na verdade. Bom, vocês falaram que o Palmeiras então mudou, né, a configuração tática. Isso abre espaço para o catrapo da imprensa, cara, que é um novo quadro, né? E aí, catrapo eu não vou falar para vocês pesquisarem no Google, porque não tem, eu acho. Né? Catrapo é a gíria do piloto malandro, piloto raiz ali, que é quando um piloto faz um pouso ruim, tá? Para dizer o mínimo, né? E todo mundo aqui já catrapou, né, nessa conversa, todo mundo aqui já fez um pouso ruim. Né? Quem nunca? Quem nunca, né? Mas a gente procura não fazer, né? Porque afinal somos profissionais. Agora a imprensa, cara, a imprensa catrapa direto, né? E o troféu catrapo da semana da imprensa acredito que vai para o nosso amigo Mauro César, né? Uma reportagem que ele fez antes do jogo de domingo, né? Falando que não espera nada de diferente de um time comandado por Abel Ferreira. Ô, Caçadante, eu fico muito feliz, cara, de abrir esse quadro dando o primeiro troféu catrapo da semana pro Mauro César.
Que felicidade a minha, muita. Eu tô Mas esperando a segunda que eu pra já tô quem marcando. mais seria, né? Pra O quem Sormani. É, o Mas o Sormani. Sormani fica pra próxima. Mas Sim. só abrindo aqui uma aspas pro Mauro César, que publicou no dia do jogo contra a Chapecoense, porém antes do jogo, né? Ele colocou sobre não esperar nada diferente do Palmeiras e falou assim sobre o Abel Ferreira. Essa é a pergunta que o técnico do Palmeiras evita responder na coletiva, sobre a forma do time jogar. Quando ele acaba falando de outros assuntos e não fala do jogo, a qualidade do jogo, a diversidade do jogo. É o famoso samba de uma nota só. E aí, eu queria questionar o nosso querido Mauro César sobre 3 itens. O primeiro é, como assim o Abel evita responder nas coletivas e quando ele chegou, todo mundo falou que o Abel era diferente justamente porque ele respondia o que era perguntado. E não mudou, não. As coletivas do Abel são muito boas e sempre que a imprensa pergunta, ele responde. O problema é que a imprensa não gosta da resposta que houve. O segundo ponto sobre o Mauro César é quando ele fala que o Palmeiras é o samba de uma nota só. E aí o Palmeiras vai lá e muda a tática no dia que ele fala isso e pelo jeito esse samba já ganhou mais uma nota, né? É curioso. E por fim, as jogadas ensaiadas, né? Ontem o Palmeiras mais uma vez ontem não, né? No domingo contra a Chapecoense, o Palmeiras mais uma vez faz gol de jogada ensaiada, um escanteio batido curto, que é jogado para a área de forma ensaiada. O Abel tinha até dito uma vez há muito tempo que ele tinha uma relação de 64 jogadas ensaiadas. E eu queria saber se os técnicos brasileiros, que o Mauro César compara, o Abel diz que não tem diferença nenhuma dos técnicos brasileiros, se os técnicos brasileiros também têm jogada ensaiada no escanteio para fazer o tanto de gol que nem o Palmeiras faz, ou se é só chuveirinho mesmo para ver o que acontece. Não, o Luxemburgo, cara, o Luxemburgo deve ter um... O Felipão tinha. Escola pro Daverson e vê o que acontece. É. Olha, eu acho que a gente deveria fazer um ranking semanal e eu acho que o Mauro é um forte candidato a ser campeão. Ah, com certeza. Eu acho que a gente deveria fazer esse ranking. Ele é um forte candidato. Eu gosto do Mauro. Eu acho o Mauro um jornalista. Ele fala muita coisa que jornalista tem medo de falar. Só que eu acho que ele tem um problema bem sério ali quando envolve o Flamengo. E ele não esconde, ele não consegue esconder. Para mim, esse é o maior problema dele. Eu sinto também que, assim, pro Mauro só existe futebol de um jeito de jogar futebol. Só existe o jeito Jorge Jesus de jogar futebol. E, você tem vários jeitos de jogar. O Leicester, quando ele foi campeão da Premier League, ele era um time 100% reativo. E ele ainda assim foi campeão da Premier League. Agora eu pergunto, coloca aquele mesmo Leicester para jogar a Premier League, aquele mesmo time, iria ganhar de outra forma? Jamais. Jamais ia ganhar. Cada time ganha do jeito que acha certo. Eu acho que se o Palmeiras entrar com a mesma formação que ele entrou com a Chapecoense contra o Flamengo, vai ser um jogo, ou vai ser 5-5, ou o Palmeiras vai perder de 5-0. Eu não sei ainda como que seria um jogo desse. Então, eu acho que, não só pro Mauro, eu acho que para uma imprensa em geral, sabe? Tem muito problema. E outra coisa, quando um técnico ataca muito a imprensa, tem o corporativismo deles. Eles começam a atacar o técnico, e é isso que está acontecendo com o Abel. A gente teve essa discussão de que o Abel não tá... Eu acho que o Abel não tá nem aí para a imprensa, e ele acaba sofrendo ataque por esse motivo. Talvez seja uma falta de experiência dele como técnico mesmo. Falta de trato, falta de lida, né? Pode ser. Não, eu concordo. E aí começa aquele ciclo da imprensa de querer derrubar o cara, né? Eu acho incrível. Aí começa a falar. Quando perde um jogo, perde 2, já começa... E aí depois que derruba, fala assim, que país absurdo! Derruba um técnico por semana. Justamente aí. É isso mesmo, os caras fazem toda a cabeça para derrubar o cara, quando derruba, tá no dia seguinte a Renata Fã lá de perninha cruzada falando... Vocês acham que foi certo derrubar o Abel Ferreira do Palmeiras? Será que o Palmeiras não tá pensando em imediatismo? E aí já levanta toda a crítica pro Palmeiras e vão lembrar como eu só acho que a gente tem que fazer tomar um cuidado. Não falar da imprensa em geral, porque existem
existem bons jornalistas esportivos também, tá? Existem exceções, né? Eu acho que esse é o único cuidado que a gente tem que tomar, mas em geral, assim, na maioria, esse é o comportamento Mas padrão. a gente batendo papo aqui com os torcedores do Palmeiras que estão ouvindo, eles sabem muito bem qual que é a imprensa que a gente está falando. Ô, gente, se vocês pegarem esse mesmo exemplo, o Silvinho chegou no Corinthians, a imprensa tá falando que ele vai bater o recorde, que não vai ser 11 jogos ser demitido, vai ser menos do que 11 que ele fez no Lyon. Já estão fazendo o bolão da demissão Cara, do Silvinho. e sinceramente, cara, dá pra tirar mais, assim, do Corinthians do que ganhar de 1-0 de pênalti? Não. Como que é que aos 49 gritando que acabou? Uma cena ridícula. Não dá. Pra mim o Corinthians é fraco. As pessoas acham, existe um erro que é o seguinte, e esse é um erro de torcedor também. O torcedor, ele não se coloca, ele não cai na real. Quantas vezes o campeonato não começou pro Palmeiras e a gente sabia que o Palmeiras não ia ganhar, velho? Quantas vezes? Quantas vezes que o torcedor, ele tem esse direito de olhar para um time igual, sei lá, o Palmeiras de 2005, sei lá, e falar assim, cara, esse time vai ser campeão. Esse time vai para Libertadores. O torcedor tem esse direito, né? Agora a diretoria não. O treinador não. Mas é o que mais tem, né, Cássio? Mas gente faz análise olhando pela camisa. Entendeu? Então, mas, cara, olha o absurdo que é isso. E a gente tá vendo o reflexo disso, principalmente esse ano. Temos 3 times grandes de camisa na Série B. Sim. Né? Mas Cássio, eu vou dar outro exemplo disso daí que você falou. A imprensa, ela faz isso. Ela pega a camisa do time e coloca como o Corinthians, ele não vai brigar por rebaixamento. É um absurdo o Corinthians brigar contra o rebaixamento. Tem que, no mínimo, brigar por uma vaga da Libertadores. A imprensa fala. E também entrar nos técnicos. Quando o Filipão era técnico do Palmeiras, eu falei que eu me decepcionei muito, menos com a eliminação contra o Boca foi decepcionante. Só que a contra o Grêmio foi pior ainda, porque o Palmeiras perdeu no estilo do Filipão. Foi traumático. Foi traumático, então, porque se você pegava, o Palmeiras com o Filipão, ele jogava como? Ele jogava no contra-ataque, bola escorada pro Davidson, como o Diego falou. Contra o Grêmio, o Palmeiras perdeu nesse estilo. Nesse momento, o Filipão falhou. Eu não acho que ele deveria ter sido demitido, mas enfim. O Palmeiras falhou nesse momento. E a imprensa, ela não consegue entender isso, entendeu? Por exemplo, o Silvinho, ele veio. A gente estava falando do Corinthians. O Corinthians é um time que é fraco, que você tem uma limitação, principalmente do meu campo para frente. O craque deles é o Jô, que ele tá velho, tá gordo. E que já não é mais craque também, né? Assim, foi. Não é. Você depende do Léo Natel por um lado, do Mosquito pelo outro. E aí você traz um técnico que quer jogar. Não é um técnico um Filipão da vida que quer arrumar lá atrás. Você traz um técnico que quer jogar. É a fórmula pro fracasso. Ah, sim, mas assim, cara, eu entendo que o técnico não vai falar não, né? O técnico nunca vai falar não. Vai falar assim, não vou porque o que você está esperando de mim, eu não vou conseguir entregar. Mas que o técnico conversa, não é possível que não tenha uma conversa com a diretoria e fala assim, gente, ó, vamos cair na real. Vamos cair na real. Vocês não vão contratar ninguém? Não vamos contratar ninguém. Pô, então, Sul-Americana. Luta, não é possível. Assim, se isso acontece, tanto por parte da diretoria por escolher um técnico com perfil errado, digamos assim, tá errado. É uma falha. E os times vão pagar por isso. Né? Mas nenhuma diretoria tem esse critério. A diretoria do Palmeiras não tem esse critério. Não, mas deveria ter. Né? Assim, eu acho que o maior erro da gestão Matos no Palmeiras, quantos técnicos, eu não sei quantos, mas o Barreto pode ver aí, quantos técnicos o Matos demitiu e contratou e os estilos que eram. Porque nem ele tinha critério. Não, mas o time não sabe o que quer. E outra também, quem vai saber
Quem vai conseguir, quem na diretoria vai saber e vai ter a palavra para dizer como quer que o time jogue? Difícil, né? Mas aí eu acho Então, que a diretoria que tem que. Difícil, né? Planejamento começa aí. É o que o Lucas falou. A diretoria, ela não está atrás de um projeto. Então a diretoria deveria olhar para o time que tem, sentar e conversar. Tá, a gente tem um time com essa característica. Como que a gente enxerga o futebol desse ano? Ah, enxerga desse jeito? Então vamos atrás de um técnico que tenha esse perfil. E não é o que acontece. Muitas vezes os caras vão atrás de nome. Não, eles não Então, sabem. Eles não sabem o time que eles têm na mão. Eles não sabem o que esse time entrega. Se você pergunta para um cara, o cara vai falar. Você pergunta para um cara assim: você acha que esse time é para ser campeão? O cara fala: ô. Aí você vai pegar um técnico para ser campeão. Então, só que eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi o Guto Ferreira no Internacional, se eu não me engano. Não sei nem se foi no Guto, não sei nem se foi o Inter, na verdade, mas era algum time grande que o time tava meio que brigando para não cair, talvez. E aí contratou um técnico que o planejamento era não cair. E o cara foi lá e fez um puta de um trabalho legal lá no time, e o time já tava brigando por Sul-Americana. E aí, já lá em cima, meio de tabela, perdeu 3 seguidas, demitiu o técnico. E aí a desculpa foi, mas não estava entregando resultados. Pô, se o planejamento era não cair e o time tá no meio de tabela do Sul-Americana, por que você demitiu o cara? Porque a diretoria já mudou o planejamento para Sul-Americana, só porque o time foi bem, mas o time não tinha qualidade para brigar por Sul-Americana. E é isso que não enxerga. Então, de torcedor, de diretoria, olhar e falar assim, não, esse time aqui é para ser campeão porque tem camisa. Não. Mas o torcedor, eu acho que o torcedor tem que torcer. O torcedor tem que acreditar que o time dele vai ser campeão sempre. Sabe? Faz parte do futebol isso. Faz parte. Agora a diretoria não. A diretoria ela tem que ter noção do que ela tá na mão. Eu acho. Acontece muito esse pensamento, tanto de para time para ser campeão, quanto para não cair, né? Essa história que time grande não cai e vai ficar na Série A só por peso da camisa, eu vi inclusive com o Palmeiras. 2012, quando ganhou a Copa do Brasil, a gente tava nessa de vai ganhar quando quiser, não tem problema nenhum, estamos em lua de mel. E o que aconteceu? E o Filipão, e eu lembro do Filipão naquele ano falando assim, o repórter perguntou, você acha que esse repórter vai, você acha que o Ligou é o aspirador de pó. O repórter perguntou assim, você acha que o Palmeiras vai cair? E aí o Filipão falou assim, nós acabamos de ganhar a Copa do Brasil. E o que aconteceu? Então, e o que aconteceu? Né? Mas é isso. Bom, agora, só respondendo o Lucas sobre o Alexandre Matos, né? Ele ficou no Palmeiras entre 2015 e 2019. Nesse período, o Palmeiras teve Oswaldo de Oliveira como técnico, o Oswaldo cai e entra o Marcelo Oliveira, que é campeão da Copa do Brasil em 2015. Sai o Marcelo Oliveira, entra o Cuca, campeão brasileiro de 2016. Sai o Cuca, entra o Eduardo Batista. Depois volta o Cuca. Aí a gente tem o Roger Machado, Filipão e Mano Menezes. Você percebe que, assim, a gente tem um choque de estilo gigantesco aí entre os técnicos. O Eduardo Batista, ele caiu por causa de uma entrevista depois do jogo do Penharol. Não, o time do Roger. Olha, gente, vocês podem falar o que for, que quando o Filipão assumiu, depois que o Roger saiu, o Filipão foi campeão brasileiro. Mas o time do Roger não jogava mal. O time do Roger foi na Bomboneira, enfiou 2-0 no Boca. Ele jogava um futebol bem diferente do que o Filipão propunha. Eu não tô aqui massacrando o Filipão, não. Pelo contrário, eu adoro. Para mim, o Filipão é o maior técnico que eu vi no Palmeiras, tá? Não sei antes, mas que eu vi ele é o maior técnico. E para você ver que falta planejamento. O Klopp, ele assumiu o Liverpool na temporada 2015-2016. Ele foi muito criticado pela imprensa nos primeiros anos porque o Liverpool não entregava. Olha onde o Liverpool está hoje. Sabe, falta o, sei lá, vamos supor que o Caçadante vire presidente do Palmeiras amanhã. Ele tem 3 anos de mandato ali. Vamos xingar ele pra caramba nesse podcast. Porém, ele tem que ter a cabeça de falar, eu tenho 3 anos, eu vou escolher um técnico
competente no estilo que eu acho certo, gente, pelo menos 2 anos eu tenho que manter ele. Eu tenho que colocar. E eu acho que cria uma cultura. Todos esses técnicos que passaram no Palmeiras, foi e voltou, qual é a cultura que eu acho que cria para o jogador? Gente, se a gente não estiver satisfeito com o cara, a gente faz um corpo mole aqui, o cara é demitido, a gente continua. É isso que acaba criando. Ah, sim. Porque é diferente hoje... você virar pro jogador e falar assim, é esse meu técnico, ele é quem vai jogar e ponto. Cara, hoje, vocês vão ter que aturar e vocês vão ter que jogar. O jogador ainda é muito mais importante que o treinador. Sim. A gente teve um caso no Palmeiras, inclusive, que teve uma briga entre, vocês lembram? Entre o Cuca e o Felipe Melo. E quem que tá aí até hoje? Né? Então, é complicado mesmo, concordo que... E outra, esse ano tem eleição, né? E eu acho que isso também, o ano eleitoral, ele muda o futebol, ele muda como o presidente trata o clube também, né? Então eu imagino que o Gagliotti também esteja pensando assim, pô, não, eu quero ficar de boa, eu não quero arrumar confusão, né? A melhor situação é deixar o Abel Ferreira até o final e tal, mas eu acho que ele pensa assim, eu acho que isso até dá um pouco mais de segurança para ele. E por outro lado, o Abel Ferreira pensa assim, puxa vida, será que o próximo presidente vai me bancar, né? Enfim. O próximo presidente é a Leila, né? A próxima presidenta. Você falou de eleição, eu tava até... Eu não vou falar o nome, tá? Óbvio. Mas eu tava até conversando com meu pai, eu perguntei para ele, porque vocês sabem quem é, mas ele é de oposição, e eu perguntei para meu pai se a oposição ia lançar um nome. Eles falaram que ia lançar, aí eu falei, todo mundo concorda aqui que se não for o Paulo Nobre, qualquer outro cara que entrar em eleição com a Leila vai perder. Até porque a Leila tem um apoio da torcida organizada, que é um perigo gigantesco, na minha opinião, mas ela tem o apoio da organizada. E se não for o Paulo Nobre, ninguém vai ter um apoio parecido que ela tem. Aí eu estava até falando pro meu pai, a gente está falando de política de clube, será que não era muito mais fácil a oposição do Palmeiras aceitar que a Leila ia ganhar e chegar nela e falar assim, Leila, a gente é oposição, a gente sabe que você vai ganhar, então vamos fazer um negócio decente aqui pro Palmeiras? Como quando foi que o Gagliotti assumiu? Eu acho assim, se é oposição, obviamente é porque se opõe ao trabalho que está sendo feito hoje. Então, eu não consigo imaginar que a oposição vá, desde antes, fazer sentar com a Leila e querer montar um projeto decente e não lançar candidatura. Eu não acho nem que isso é bom para um processo democrático, inclusive no time de futebol. Tem que ter, sim, um candidato de oposição. O que eu espero que tenha dentro da oposição é uma ideia, um projeto bom também, que eles defendam o que acham certo, e aí, na urna, os sócios vão definir qual que é o melhor futuro para o Palmeiras. Leila contra alguém. Agora, já ir de cara para sentar com a Leila e falar, eu tiro a minha candidatura e a gente acerta que vai ser assim, 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 eu não vejo muito bem, não. É o pragmatismo, eu não vejo que tá errado, não. Você tem que tratar a política, não só a política de clube, com inteligência e pragmatismo, né? Não adianta então, mas é a briga de poder. Então, tudo bem, mas assim, não adianta você achar que você vai ganhar, tipo, o Cabo da Ciolo, tá ligado? Então... Ô, gente, só pra falar, tá 1-0 pro 4 de julho, tá? Não me diga. Tô falando aqui, ó, tá 1-0 aqui. Nossa, será que a zebra vai pastar hoje? Tá 1-0 aqui, acabei de olhar na TV aqui. Caramba, velho. São Paulo. Desculpa interromper, eu sei que não é pra interromper aqui o amiguinho, mas eu acho que é uma interrupção boa. Pra dar esse tipo de interrupção é interessante. Bom, vamos seguir. Por sinal, a gente podia ter alguma vinheta de Olha o Gol. É verdade, vamos fazer. Mas a gente é de Olha o Gol, aí geralmente como é que eu que fico vendo jogos aqui enquanto tem a live, daí eu vou dando os resultados. Beleza. Então, o bom é que os caras não estão ouvindo a gente ao vivo, né? Então, quem tá ouvindo agora já sabe que o jogo acabou, sei lá, 8-1 pro São Paulo, então lá os caras comemorando o gol do 4 de julho. Não importa. Bom, mas pelo menos a nossa felicidade fica aqui, mesmo que efêmera, fica aqui expressa, tá?
Ó, pra quem não sabe, a estádio. Eu sempre escuto jogos aqui no Canadá na estádio 97. A cara do Marcão de bunda assistindo o jogo tá sensacional, porque ele é São Paulino, tá muito boa a cara dele. Bom, vamos seguir que senão não termina hoje, então só amanhã. Então falamos dos 2 jogos que foram, né, na semana. E aí, amanhã tem jogo da Copa do Brasil, mas eu queria falar agora mais do jogo do sábado, que é contra o nosso querido amigo Gambás. preto, pintado de branco, né? A gambazada, o Corinthians, no dia 12, né? Que é o dia da paixão. Além dos dias dos namorados, né? O dia da paixão palmeirense. Corinthians vem de uma derrota e uma vitória no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vem também de uma derrota e uma vitória, porém o momento dos dois times muito diferente, times muito diferentes, né? Futebol apresentado completamente diferente. O que vocês falam aí para esse jogo de sábado, incluindo eventuais escalações e desfalques, etc. Quero dar uma dica aí. Peraí, quem fala? Pode falar, Lucas. Vou falar? Eu quero dar uma dica. A minha namorada ontem perguntou que horas que é o seu jogo antes da gente combinar alguma coisa. Então namorem alguém que pergunta a hora do jogo pra vocês. Viu? Senão vai dar ruim. Aqui em casa eu já acertei com a minha namorada também o que a gente vai fazer, porque a ordem é essa, né? Primeiro é o dia da paixão palmeirense e depois, por coincidência, é o dia dos namorados. Então, olha, eu conheço a sua namorada, eu vou pegar essa parte do vídeo, mandar pra ela e ver o que ela tem a me dizer. Não, ainda bem que você não falou assim, aqui sou eu. Ainda tem, cara, senão não é problema. Eu vou ver o que ela tem a me dizer. Então, falando do jogo, eu acho que... Olha, não é soberba. Pra mim, Palmeiras e Corinthians, eu não vejo diferente de um Palmeiras e Chapecoense, tá? Pra mim é um time fraco, que o Palmeiras tem obrigação. Não obrigação, é complicado. Mas eu espero que o Palmeiras vai lá, se imponha, ganhe o jogo por pelo menos 2 gols de diferença. Então, eu ia falar justamente o que o Lucas falou em outro vídeo que a gente já gravou, que a vantagem é que o Abel não enxerga como clássico é clássico, porque técnico brasileiro, já mais uma vez mostrando para o Mauro César que o Abel Ferreira é diferente, técnico brasileiro não pode ver um clássico que fala, não, eu acho que eu vou tirar esse cara aqui, vou botar mais um segundo volante, só para garantir aqui na contenção, e aí é isso, equilibra porque o time melhor tecnicamente abaixa a qualidade dele, outro time está jogando na raça, o jogo se equilibra, e aí muitas vezes, como já aconteceu muito em Palmeiras e Corinthians, da gente tá melhor, o Corinthians vai lá e ganha da gente 1-0, faz um gol de bola parada, o Palmeiras martelando o jogo inteiro, você já viram esses filmes várias vezes. E agora eu tô confiante justamente porque o Abel Ferreira não pensa assim, quando o Palmeiras foi jogar lá com o Corinthians 6-4-0, ganhamos na bola dos caras de 4-0, depois teve um 2-2 que foi polo aquático, então o Palmeiras ganhou o jogo de 2-0 e perdeu o polo aquático de 2-0, final da partida 2-2. E mais recentemente no mata-mata do Campeonato Paulista, o Palmeiras também tira o Corinthians em Itaquera. Que foi o jogo que eu achei que a diferença entre os dois times tá absurda, assim, tá um abismo, cara. E se mantém, se mantém a diferença. Ô, Caça, você que é o mais experiente entre a gente, é o maior abismo. É o maior, mais velho, você quer dizer, né? O mais velho. É, experiente, pô. Cara, você é o que tem mais horas de voo, digamos assim. Que eu me lembre assim, nem quando o Corinthians era um time muito, muito bom, muito superior ao Palmeiras, o Palmeiras era tão ruim assim. Eu acho que a diferença de hoje é a maior diferença. Tanto é que é o que você falou. Palmeiras e Corinthians sempre foi Palmeiras e Corinthians. Hoje é tipo Palmeiras e Chapecoense, tá ligado? E eu falo isso com alegria por um lado e com tristeza por outro, assim, porque né, eu gosto de ver bons times jogando bom futebol, tá ligado? É óbvio, chegar lá, meter 5 e sair dando risada é uma maravilha, né? Mas é meio triste, assim, o que aconteceu com o Corinthians. Se acontecesse com o Palmeiras, ia acontecer uma coisa muito parecida com o Palmeiras, eu ia ficar muito, muito bravo. Não vou falar palavrão, não. Mas eu acho que sim, cara. De que eu me lembro. Aí podemos depois especular com o Will, que nasceu no século retrasado, né? Talvez ele lembre aí de uma época que a coisa foi pior, assim, mas os anos 90 foram bem equilibrados, né?
E aí, nos anos 2000, que acho que aconteceu o maior desequilíbrio entre os dois times, até o Palmeiras, até 2015 ali, depois o Palmeiras agora... Mas enfim, também vejo como vocês, assim, eu vejo que tem que ir lá, tem que jogar bola, tem que ganhar na bola. Futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que vai ser um jogo até que bem tranquilo, assim, pro Palmeiras. Como será que vai estar o time, hein? Será que Só ele vai lembrando usar... Fala. que o jogo é no Allianz Parque, né? Assim como em 12 de junho de 93 e 12 de junho de 2018, o gol do Cleiton Xavier, não? Estava lá, hein? Antes, tem que ser Estava antes. lá. Que ano que foi, O Lucas? jogo é no Allianz, Foi o gol do Cleiton Xavier. Peraí, Que ano deixa que eu foi ver. isso? Foi no ano do título do Brasileiro. Eu acho que foi 18. 2016. 16 ou 18? Deve ser 16, né? Cleiton Xavier. 16, deve ser. Então, assim como 12 de junho de 93 e 12 de junho de 2016, 12 de junho de 2016. 2021, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras é o mandante. É jogo sábado, 19 horas. Eu imagino o Palmeiras com força máxima. Já vamos ter os retornos de Everton, Gomes, Vinha da seleção. E o Gabriel Menino também, que está na seleção olímpica. O Patrick de Paula ainda é dúvida. Lembrando então, já que estamos falando de força máxima, o Marcos Rocha e o Breno Lopes já estão treinando normalmente, recuperando de lesão. Rapaz, o Breno Lopes tá Breno treinando, Lopes. caramba. O Kusevich está em transição física ainda, não deve jogar. E, claro, ele, já inscrito no bid, para alegria do Lucas, Daverson. Deivinho. Será o primeiro cartão vermelho desde a volta contra o Corinthians ou do Daverson? Certeza. Vai meter um gol, vai sair comemorando, mandando o jogador ficar quieto, vai dar a treta e ele vai ser expulso. Certeza. Deixa ele entrar aos 44. Falando do Daverson, o Diego até comentou de um lance que ele teve lá na Espanha. Ele não mudou nada. Zero. Ele atravessou o Atlântico, voltou, não mudou nada. Eu não gosto do estilo de jogo dele. Ele fez o gol lá do título, jogou bem 6 meses, e aí a torcida acha que ele é craque. Ele não é craque, se ele fosse craque, ele não estaria jogando na Alavés da Espanha. Ele teria ido para um Valência, pelo menos. Pelo contrário, não teria voltado do Alavés da Espanha. Voltado. O Breno, eu vou revelar uma coisa que assim, né, o podcast aqui entre amigos serve também para entregar amigo. Eu tenho umas mensagens de um certo integrante aqui que tá no vídeo aqui de baixo, tá aqui embaixo de mim. O que ele xingava o Breno Lopes. Mas eu e toda a torcida do Palmeiras que assiste futebol. O que ele xingava o Breno Lopes, mas eu acho o Breno ele não é um ponta de velocidade, né? Mas ele é um cara interessante de ter no elenco, é um cara pra completar elenco. Contra o Corinthians, você falou, vem com força máxima, mas eu acho que não vem com toda aquela ofensividade que vem contra a Chapecoense, não. Ele vai ser um pouquinho mais conservador. Eu vou ficar muito surpreso se ele entrar com Patrick de Paula, Scarpa e Veiga. Eu não tenho certeza se o Patrick joga, né? Mas talvez um Danilo. Não sei. Mas Danilo, Scarpa e Veiga, você acha que ele vai ter essa... eu entraria. A coragem? Eu entraria. Depende. 4-3-3 ou 3-5-2? Não, jogar no 4-3-3, igualzinho. Triângulo no meio, botar o Danilo ou o Felipe Melo de cabeça e abrir os dois junto com os pontas. Acho que não. Eu acho que no 3-5-2 eu vejo os três juntos. No 4-3-3 não. Lembrando que assim também, né? O 3-5-2 você tem que pensar, porque o 3-5-2 você não tem ponta. Então, o teu ponta é o teu ala. E você entra num 3-5-2 sem o Vinha, como não tinha na rodada passada, é complicado, porque o Vitor Luiz ele é mais um lateral defensivo do que ofensivo, né? E quando vai pra frente, salvo raras exceções, ele não tem boa performance, né? Geralmente os cruzamentos dele eu acho a bola aqui no meu jardim. Vai tudo pra lua. Mas, bom, vamos ver. Então, o pessoal vai voltar já, né, pro jogo de sábado, o pessoal que tá na seleção. E eles sendo convocados para a Copa América, o Diego que é o... essa é a minha dúvida. Que é o estudioso. Eles vão Quando ser que eles vão convocados para a Copa América e vão jogar hoje à noite. Então eles voltam e depois eles vão embora de novo. Que dia? Não sei. Acho que começa dia
Ó, gol do São Paulo, viu? Eu acabei de ver aqui. Eu já nem comentei. Aí, ó, viu? A Copa América começa dia 11 de junho. Pô, não pode ser. É isso mesmo? Ah, mas tem que ver que Sexta? dia que tem jogo do Brasil, né? Vamos dar uma olhada aqui, a gente já informa. Brasil estreia dia 13 de junho. 13. Ah, então não vão jogar. Então eles não vão estar, não, Não viu? vão estar. Então eles não Não voltam. vão estar pro jogo contra o Corinthians, não. Eu sei Então que o Everton vai jogar contra o CRB, né? É. O Everton deve jogar contra o CRB e depois vai embora também. Então não joga. Então a gente vai ter um time também desfalcado como foi o jogo de domingo, né? E é o que a gente estava falando, o Everton pode ficar de fora por 2 meses, né? Eu acho que assim, aí é outro negócio. Se eu sou o Gagliotti, chega na CBF e fala, olha, ou Olimpíada ou é Copa América. Escolhe um dos dois, porque dois não dá. você ficar 2 meses sem o seu goleiro titular, aí você dá razão para Abel, né? Que reclama e a imprensa fala que ele é chorão. Não, eu dou razão para Abel sempre. Abel mora no meu coração, cara. Bom. Não só no seu. Bom, então falamos já do brasileiro, né? Tabela do brasileiro tá meio esquisita, né? Vamos colocar a tabela aqui na segunda rodada só pra gente ter uma noção da esquisitice. Bom, o atual líder é o Fortaleza, empatado com o Atlético Paranaense, empatado com o Atlético Goianiense. Inclusive, vendo prints do Fortaleza líder, tá? Quem quiser, trata comigo. Tá printado aqui já. Depois Bragantino, Bahia, Fluminense. E aí começa o turma que ganhou 1 e perdeu 1, né? O Palmeiras e o Flamengo tem um jogo só, né? Não jogou contra o Grêmio. Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, Santos. E daí para baixo, quem perdeu 1 e empatou 1. Cuiabá, Sport, São Paulo, Juventude, Internacional, desconsidera o Grêmio. E aí quem perdeu os dois, né? O América e a Chape. O que eu acho mais estranho nessa tabela é o Corinthians em 10º. E não em 16º. Cara, o Corinthians em 10º é mais esquisito que o Fortaleza em primeiro, né? Não, totalmente. Assim, se você for pegar um de 0 a 10, assim, qual a chance do Corinthians não ser rebaixado? Eu falaria 2. Cara, eu não sei do Fortaleza ser campeão, eu falaria 3. Não. Clubismo temos aqui. Então, eu não sei se a chance do Corinthians ser rebaixado é 2, mas a chance de chegar em 10º é baixa, cara. Baixíssima. Deve chegar abaixo disso, eu sim. Que a segunda rodada é muito difícil falar, né? Difícil. O Fortaleza ganhou de 5 do Inter, né? Tá em primeiro no saldo de gols por passar o trator em cima. Passou mesmo. Falando, eu tenho uma ideia aqui para o nosso podcast. A gente poderia ter sempre 10 minutos de agradecimento ao Ramires de não ter vindo pro Palmeiras. Todas as lives. 10 minutos de oração. Agradecendo ao Ramires. Ramires. E ele já tá pendurado lá daquilo que a gente falava, né? De técnico, que a gente tava falando agora há pouco. Ele já tá altamente questionado lá. A gente já falando que ele tem que respeitar o futebol brasileiro. Cara, o futebol brasileiro tem que respeitar o cara também, né? Então, aqui em casa, eu brinco com meu pai de quando o técnico tá prestigiado. Quando vai o vice-presidente, o presidente da coletiva e fala, não, porque ele é o técnico do time, porque tá garantido no cargo. Se perder a próxima, cai. O vice-presidente do Inter já prestigiou o Ramires, então não sei contra quem o Inter joga, mas que tome cuidado. Bom, se o Palmeiras ganhar, então, dependendo da combinação de resultados, aí tem uma chance de ele entrar no G4 e espero aí ficar no G4 até o final do campeonato. E o Corinthians vai ser essa draga aí, provavelmente, até o final. Bom, depois da Copa do Brasil, aí tem 10 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro, sem pausa. E eu acho que essas 10 rodadas aí no término vai decidir bastante a ordem dos clubes. Aí vai dar para ter uma noção melhor ali do que cada um vai fazer. Maravilha. Sim.
A gente até falou em outro podcast, né? Parafraseando o Guardiola, campeonato de pontos corridos, se perde nas 8 primeiras rodadas e ganha nas últimas 8. Então o Palmeiras perdeu para o Flamengo na primeira rodada. Só os nossos próximos 3 jogos, o Palmeiras recebe agora o Corinthians no sábado. Depois, meio de semana, pega o Juventude e depois o América Mineiro, ou seja, 9 pontos. 9 pontos. Menos do que 9 pontos eu ficaria decepcionado. Bom, maravilha. E o São Paulo virou o jogo com um gol impedido. Tava impedido, não tava não? Tava. Bom, lesão do Patrick de Paula, porrada na anca, não volta, né? Pro jogo de amanhã, dúvida para sábado. O Patrick já não treinou ontem, dia 7, segunda-feira, teve trauma no quadril, dúvida para o jogo de amanhã, não deve jogar mesmo. Para sábado, não sei, deve fazer mais exames, passar ali no departamento médico para entender certinho, mas aparentemente não quebrou nada, foi só um trauma mesmo. O Lucas já falou o Barreto já falou que o Deivinho tá preparado, já tá com os 4 pneus trocados, pronto para entrar na pista. Exato, tá no bid. E tá bidou, mas ele não pode jogar a Copa do Brasil amanhã, tá? O problema do Daverson nunca foi o pneu, né? Foi os parafusos que ele não tem, né? Falta as porcas. Falta as porcas. Trocou as porcas? Você viu a informação que trocou as porcas? Não sei, provavelmente são as mesmas. Mas ele não tá inscrito nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Então, teria que inscrever na Libertadores para jogar as oitavas, e a Copa do Brasil terceira fase já foi, também só entraria nas oitavas. O Campeonato Brasileiro, ele tá livre. E o Dudu, notícias? O Dudu, a última que eu vi... Teve a despedida dele, né, do teve time despedida, lá, tá. A gente até comentou sobre isso no pós-jogo que teve, mas o time lá da Arábia, do Catar, não deve liberar o Dudu mesmo antes, então o Palmeiras depende da janela de transferência europeia, que abre em 1º de agosto, para o Dudu poder voltar. Nossa, e aí ele perderia a Libertadores? Ou daria tempo, será? A Libertadores volta às oitavas em julho, então ele tá fora. Ele perderia as oitavas. Perderia, ele volta para as quartas, Meu Deus, isso pode fazer diferença, né? E o Ortega, o caso Ortega, que tá vindo, mas não vem. Então, o Ortega, ele tem um problema, não é um problema contratual, né? Na verdade, vai acabar o contrato dele, ele tá numa renovação com o Vélez. Para quem não sabe, ele é lateral esquerdo. Ele, nessa temporada, ele tem 12 jogos e uma assistência. Eu acho que essa contratação dele é mais, talvez, o Palmeiras visando uma venda do Vinha do que uma reposição, né? Do que um reserva. Ele tem um valor de mercado de 4 milhões de euros. Eu duvido que o Palmeiras, óbvio, né, não vai pagar tudo isso, porque é fim de contrato. Pegar fim de contrato. Mas tem as luvas, né? Que o jogador sempre pede. O problema é que a gente depende do Anderson Barros para contratar. E aí eu acho que tá mais fácil o Anderson Barros fazer uma homenagem ao nosso lateral esquerdo titular e falar que o Ortega vinha. Não vem mais. Nossa, você bolou essa que dia que você ficou esperando pra soltar? Faz um mês, mais ou menos. Esperando o Lucas. Quando ele ficou meia hora pra voltar hoje, que ele tava se arrumando, ele tava pensando. Tá pensando nisso. Bom, e aí, renovações, né? Tem 3 pra fazer. Jailson, William e Felipe Melo. Eu já falei que eu sou a favor só de renovar com o William. Lucas é a favor de nenhuma e Barreto das 3, é isso? Não, eu renovaria com o William e renovaria com o Felipe Melo. O problema do Felipe Melo é que ele quer 2 anos de contrato e o Palmeiras ofereceu apenas 1, tá nesse dilema ainda. O Bigodinho, que também encerra esse ano, as conversas estão bem encaminhadas para renovação. O que é uma incógnita é o Jailson. O Jailson deu até uma entrevista, eu tenho até aqui a fala dele, abre aspas para o Jailson. Toda vez que vai chegando o fim do meu contrato, ficam essas conversas. Há 7 anos estou no Palmeiras, sempre vou renovar lá no último mês e estou muito feliz. Estou bem sossegado, pois aqui é minha casa e quero continuar por mais um ano aqui. Então, a situação dele é indefinida, a gente não sabe se vai renovar ou não, o Jailson está confiante com a renovação, e pode ser sim que o Palmeiras renove por mais um ano. Lembrando que o Jailson já tem 39 anos de idade, né? Já deu, né? Vamos concordar. Eu acho que não tem diferença técnica, para mim, do Jailson pro goleiro
Pro Vinícius? Pro menino da base, pro Vinícius Silvestre. E a diferença entre eles é que um pode crescer muito, né? O outro não pode passar do teto que ele já chegou. Eu acho, e fora isso, que a o Everton é um goleiro... a presença do Jailson, ela também prejudica o crescimento do Vinícius. Prejudica, porque é o que eu ia falar agora. O Everton é um goleiro que ele fica bastante tempo longe por causa da seleção. E você ter o Jailson ali, você trava um pouquinho a evolução do Vinícius, sabe? E eu não vejo o Vinícius um goleiro que iria fazer menos do que o Jailson, por isso que eu não renovaria. O Felipe Melo eu também sou contra, 2 anos, 3 meses, 1 mês, eu sou contra. Um dia. Eu acho que ele é um jogador que... Ele jogou bastante pelo Palmeiras, eu sou grato a ele por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Só que eu acho que já chegou a hora dele parar. Não jogar, não sou ninguém para falar para parar. Eu acho que já chegou a hora dele parar no Palmeiras. Eu acho que ele não consegue mais entregar o que ele entregava. Durante os jogos ele se esconde muito na linha de zaga. E ele não recompõe mais. Toma o amarelo e se esconde. Ele não recompõe mais. Aí não dá mais. Sim, porque ele não tem aquela velocidade. Então ele toma o amarelo e se esconde na zaga. E outra, Felipe Melo em campo, eu tenho certeza de 2 coisas. Uma que eu vou morrer um dia e a outra que ele vai ser substituído. Sim. Porque ele não aguenta, não adianta, ele não consegue. Já deu. E é o que eu falei. Já deu, pro Palmeiras. Já deu. E o William, eu acho que o William é um jogador que eu também sou muito grato a ele, mas eu acho que o Palmeiras chegou num momento ali, desde que começou o Paulo Nobre, o segundo mandato dele, até agora, eu acho que chegou o momento da gente começar a pensar em renovação. E passa muito por esses jogadores como Jailson, Felipe Melo, William, Zé Rafael, sabe? Lucas Lima, desses caras irem embora para chegar novos jogadores ali que não ganharam ainda pelo Palmeiras e que queiram ganhar. Não é que o William faz corpo mole nem nada, eu ainda acho ele um dos jogadores, um dos melhores reservas que tem. Ele senta lá no banco, ele joga quando tem que jogar, ele não reclama de nada. Eu acho bom isso nele. Só que eu acho que faz um tempo já que ele não tá entregando, ele faz os seus golzinhos aqui, igual ali, só que faz tempo já que ele não entrega o que ele entregava quando ele chegou. O William, que é um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, né? Só lembrando. Sobre o Jailson, eu só queria falar uma coisa, porque eu vi alguns torcedores falando que deveria renovar com o Jailson por respeito a ele em relação ao título de 2016 principalmente e tal, que o Palmeiras tem que ter um pouco de consideração sobre isso. Só que eu acho que você não renovar também é ter respeito com o atleta, porque chega uma hora que o cara vai ficando mais velho, principalmente o já tem 39 anos, já não tá mais no auge dele, não se compara o Jailson de 2016 com o Jailson de 2021, a gente até comentou hoje mais cedo que ele falhou no gol contra o CRB, então quando você fica postergando o cara sair do clube, prendendo ele num título passado, a última imagem que você vai ter dele vai ficando pior. Então se você renova o contrato do Jailson daqui 1 ano, 2, ele, não sei, com 41 anos como é que vai estar o Jailson? Vai ser capaz de fechar o gol do Palmeiras? Vai sair com ídolo, com vilão? Não vai porque já não é muito, assim, eu observo várias falhas dele, assim, e que é meio questão de sorte, assim, pra gente não ser mais prejudicado. Pra mim, ele já deu, não é porque eu respeito a pessoa, o maior respeito que eu tenho por ela é ser honesto com ela e sincero, e falar, olha, já deu, né? Talvez se quiser, se achar que é tanto respeito assim, faz um busto lá. Não acho que ele mereça um busto. Não merece, mas assim, dá uma cadeira cativa pra ele. Uma caixa de bombom, um garoto e bota. Sempre bem-vindo no Allianz Parque e toca a sua vida. Se você quiser se aposentar, quiser ir para outro clube, abraço, obrigado. Beleza, Quantos jogadores do Palmeiras que foram ídolos e foram embora e nem por isso foi desrespeito? E outros que foram embora de um jeito muito desrespeitoso, quando não deveriam ir. Por exemplo, Fernando Praz, eu acho que a condição que o Fernando Praz estava era muito melhor do que a do Jailson hoje em dia, e ele foi chutado de dentro do Palmeiras. Então, você vê como isso não faz muito sentido, e eu acho que não é por aí que a banda toca também, né? E quantos jogadores, por vontade própria, vão embora, que você também pode perguntar, será que não falta um pouquinho de respeito dele com o clube? Também.
O Valdívia, a primeira vez que ele foi embora do Palmeiras, eu lembro que ele colocou uma carta no site do Palmeiras na época, falando que ele estava indo embora porque a proposta era milionária e ele ia fazer a vida dele. Ele ganhava mal no Palmeiras? Nossa, não, creio que não. Sabe? Então, não faltou respeito também por ele lá, de virar e falar, nossa, o Palmeiras cara, que me projetou aqui, será que eu não vou ficar mais, não? Não dá pra ficar se apegando a respeito num meio que é o futebol, assim, eu acho. Tem que respeitar profissionalmente. Não, é profissional. Tem que se respeitar profissionalmente. Agora, mais do que isso, tirando o cara quando o cara é Deus, quando o cara é o Marcão, né? Aí é diferente, tá? Mas as pessoas que são terrenas, não são de outro mundo, aí acho que profissionalismo acabou. E o próprio Marcos fala que quando ele já era jogador ainda, quando era goleiro sempre foi, mas quando era jogador ainda, tentaram hoje ele é cachaceiro, hoje ele não é mais goleiro. Por sinal, eu nunca bebi a cerveja dele, mas dizem que é interessante. Eu bebi, é boa. Enfim. Tentaram vender ele pro Corinthians. Isso não é um desrespeito gigantesco? Né? Absurdo. Bom, senhores, alguém tem mais alguma consideração? Acho que de hoje de bate-papo aí já deu bastante prosa. Opa, falamos bastante hoje. E amanhã tem jogo, todo mundo a gente vai acompanhar e logo depois do jogo, como sempre, pós-jogo. E sábado tem jogo e também depois do jogo de sábado, pós-jogo. Se vocês quiserem, já falei, vou falar de novo. Se inscrevam lá no canal do YouTube, se inscrevam no seu agregador favorito de podcast, segue a gente no Twitter, Instagram, Facebook. O que mais que tem, Barreto, de rede social aí? Falou todas. Né? Twitter, falou? Falei Twitter. Então... Até a gente vai inventar uma rede social só pra gente colocar também o Aeroportos lá. Alguém tem mais alguma consideração? Eu tenho. Fazer um protesto aqui contra o Diego Barreto, que se o São Paulo se classificar hoje, a culpa é dele, tá? Ele zicou o São Paulo, ele zicou o 4 de julho de um jeito aqui. Ele mandou uma mensagem zoando um amigo nosso aqui, São Paulino do grupo, quando tava 1-0, agora tá 3-1 pro São Paulo. Isso nunca aconteceu. Isso é uma mentira. Tirei o print aqui, a culpa é dele, tá bom? Meu, cara, vai lá, xinga, pode xingar, eu deixo. Quero esse print e a gente vai colocar no próximo programa. Eu quero direito de resposta porque isso nunca aconteceu. Bom, mas a gente já imaginava, né? 4 de julho também, pelo amor de Deus. Se fosse 12 de junho, né? Quem sabe. Bom, senhores, então, vamos nessa. Até a próxima. Um abraço aí. Abraço a todos. E amanhã, pós-jogo. Até mais.